Olá, investidores! Estamos aqui para mais uma atualização de cenário econômico e impacto para os investimentos, né? Onde a gente recapitula o que aconteceu no último mês, as perspectivas à frente, como é que a gente está se posicionando aqui na Apex para navegar aqui nesses mares turbulentos no mercado. Arilton, os principais temas que moveram aí os últimos, não só o último mês, mas os últimos 2, 3 meses, basicamente, foram a eleição americana e a discussão a respeito da trajetória do risco fiscal aqui no Brasil. Mas vamos passar rapidamente aqui na China, afinal de contas é o nosso maior parceiro comercial, né? E também tem um impacto relevante para nós, né? Vamos lá. Vamos começar pela Europa, que é mais rápido. A Europa está com a economia muito lenta, está sofrendo aí com as decisões do passado aí sobre as suas dependências de energia e não tem uma perspectiva de acelerar o crescimento. A inflação voltou, está quase na meta, mas a tendência lá é crescimento baixo, juros baixos. Com isso, o país já está acelerando. Os Estados Unidos pode botar uma pressão adicional nesse cenário ruim. Vamos para a China. A China está com crescimento em queda. Também a China é um grande parceiro. Quanto mais ela crescer, ela nos beneficia. Mas a China também, a despeito de algumas medidas que ela tomou recentemente, continua com a expectativa de queda do crescimento. Mais uma vez, a eleição nos Estados Unidos com impressão em cima da economia chinesa, tendo em vista que o presidente eleito já avisou que vai continuar com a sua guerra tarifária contra a China. A ideia do presidente é que a China ela não respeita as normas comerciais e viola o direito de propriedade. E ele vai continuar com o que ele fez no primeiro mandato, taxando as importações. Agora ele diz que vai taxar imediatamente todas as importações da China. Com isso, espera-se que uma queda do crescimento chinês e, obviamente, primeiro resultado são as commodities que eu te deixo aí, porque você vai falar das commodities, vai falar das empresas e tudo. Então esse é o cenário nessa situação. O que temos nos Estados Unidos? Os Estados Unidos sempre nos da eleição do Trump. A eleição do Trump, ela significa várias direções. Primeiro, corte de impostos. Segundo, redução de regulamentação, tudo como nós já tínhamos visto no primeiro mandato. Só que tem um adicional que está gerando bastante incerteza, que é a promessa de tarifar todas as importações americanas. Não se sabe ao certo se isso é para obrigar todos os parceiros americanos a entrar em negociação ou se de fato isso vai ser colocado em prática. Mas esses dois elementos, eles são inclusive em contradição. Primeiro, corte de impostos e desregulamentação gera aumento de crescimento. Tarifa tende a gerar queda de crescimento, particularmente se gerar uma guerra comercial, e aumento de preço, ou seja, inflação. Então é nesse cenário que os ativos estão reagindo. E aí eu passo para você fazer os comentários. Começando pela China, né? A China, há muito tempo, há uma grande expectativa em relação a esse pacote de estímulos que a China poderia ser anunciado. Há 2 meses atrás, o governo deu uma sinalização mais forte, inclusive a gente teve um rally dos ativos chineses e também puxou aqui um pouquinho, né, as commodities. Exato. Entretanto, na sequência, os anúncios dos estímulos após Aqueles 260 bilhões lá que eles anunciaram. Frustraram, né? Inclusive, há pouco tempo, eles anunciaram o maior pacote até então, 1,5 tri de dólar, né? O que, apesar do volume, não foi suficiente para animar o mercado, dado que faltou menção aqui, principalmente a estímulo a consumo e ao setor imobiliário, né? Isso aqui é um ponto importante, que foi um ponto que a gente, particularmente, sempre foi muito cético quanto a esse otimismo do mercado. Afinal de contas, hoje a China parece muito mais drivada pelos anseios políticos do Xi Jinping, que é uma pessoa mais centralizadora, menos alinhada às políticas de liberalização da economia que foram feitas nos últimos governos chineses. Ele está revertendo isso. Então, essa decepção da China aqui não nos surpreendeu muito. As commodities, dado essa tendência continuada da queda do crescimento chinês, elas também vêm aqui sofrendo. Quando a gente passa para os Estados Unidos, né, ali é o coquetel perfeito ali para atividade econômica. A atividade econômica que já era forte, acelerou, criação de emprego, mercado de trabalho que já estava bem saudável, acelerou, e os perigos inflacionários seguem muito forte. Então, a gente já tinha tido uma reversão em relação às expectativas de corte de juros dos Estados Unidos, né? Essa precificação ela andou mais à frente ainda. Então, a ponta curva da curva, ela subiu,
tirando vários cortes das expectativas. Hoje, inclusive, é debatido se a gente vai ter mais uma de 0,25 ou só mais duas. E na ponta longa, né, o juro subiu ainda mais. É isso aí. Com o juro americano subindo, o S&P, a Bolsa Americana subindo por causa da perspectiva de lucratividade maior. Um crescimento maior. O dólar foi atrás também, né? Uma combinação de atividade forte e juros altos, enquanto lá a principal divisa, né, o euro, tá sofrendo com a atividade baixa, com os juros caindo. O dólar performou muito bem contra todo mundo, não só contra o Brasil, subiu contra o euro, subiu contra o yuan, subiu contra basicamente todo mundo. Só uma parágrafo aqui, para só mais uma. Essa discussão sobre a curva de juros americana é muito interessante, porque à medida que os vértices mais longos da curva abriram muito, isso está botando pressão em cima dos demais países emergentes. Bom, se os Estados Unidos começam a pagar 5% em dólar, os países emergentes eles começam a sofrer que eles perdem investidor estrangeiro e isso desvaloriza sua moeda. Então, o que está acontecendo? Por que está dando essa abertura? Bom, o mercado está colocando muito ênfase no term premium, que é quanto eles cobram para ter a dívida mais longa de um país que tem uma dívida enorme. A dívida americana aí, total aí, é 35 trilhões, dá muito mais que o PIB. A dívida do governo federal um pouco mais abaixo que isso, mas é uma dívida gigante. Mas eu acho que além desse term premium, tem ainda um prêmio de inflação, tá certo? Que eles estão cobrando por tendo em vista essas discussões de tarifas e desregulamentação. Então, esse é o pacote que nós temos e aí vem para os países emergentes. Esse cenário aqui de um dólar mais forte, né, atrapalha a gente. Afinal de contas, a gente está passando por um movimento contrário ao deles, né? A gente está subindo juros por causa de inflação alta e atividade forte, enquanto eles estão cortando juros. A reversão desse cenário de uma política monetária mais frouxa, né, que vai acabar sendo, vai cair, mas vai cair menos, acaba atrapalhando a gente no momento que a gente está muito frágil por causa da nossa situação fiscal, né, Ariel? Tem que lembrar, vai cair menos no curto prazo e os juros de longo prazo, ou o que eles chamam de juros neutros, está sinalizando um aumento. Então isso é pressão. Quanto mais os juros americanos mais altos for, maior a pressão em cima da gente aqui. Isso nos pega já ainda com contramão, porque nós estamos com um problema fiscal que é sério. O governo vem aí há semanas sinalizando que vai cortar gasto e nunca faz. Aliás, não é semana. Desde o primeiro momento que o ex-governo foi eleito, tomou posse, ele vem falando em cortar gasto. Até agora não se efetivou. A dívida cresceu e tem assustado o mercado. Então, esse é o cenário que nós estamos. Você falou bem, Dirceu. A nossa economia, o setor privado, está bem. Enxuto, gerando emprego, salário aumentando, desemprego caindo, economia crescendo. Só que por trás está esses juros. O juros sobe porque o risco fiscal nosso está aumentando e porque os juros americanos estão aumentando. E quanto maior o risco fiscal, o maior impacto, um impacto dos juros nos Estados Unidos tende a ser maior aqui. Em outras palavras, se nós tivéssemos uma casa em dia, se o juro americano subisse meio, talvez a gente precisava subir um. Com o risco que nós estamos hoje, se o juros americano subir meio, a gente vai ter que subir quanto? É o mercado que está dizendo isso. O impacto está sendo em cima dos ativos, mais uma vez, as bolsas, dólar, eu passo para você aí para sinalizar isso aí. Pois é, né, Arilton? A Bolsa ela já vinha sofrendo de muito tempo e ela acabou até tendo um comportamento mais resiliente. Lembrando que a gente olha o Ibovespa, né? O Ibovespa ficou de lado barra caindo, mas o Ibovespa dentro do Ibovespa tem várias empresas lá dentro e a gente está no meio de temporada de resultado. Então está tendo um comportamento muito díspare entre as ações do índice. Por exemplo, várias construtoras de baixa renda focadas na Minha Casa Minha Vida reportando excelentes resultados e com isso a ação se valorizando. Algumas varejistas impulsionadas pelo bom momento, né? Poxa, a população crescendo massa salarial, também reportando bons resultados. Desemprego caindo, salário real aumentando. Exato. Os frigoríficos, a maioria deles aqui, excelente resultado. Agora, o IMAT, né? As empresas do setor de materiais, né? Vale aqui principalmente, a Petrobras lá também, com um desempenho mais anêmico, acaba que o índice teve uma performance de lado, barra indo para baixo, agora com essas considerações aí. E importante destacar essa resiliência, dado que já caiu bastante, a deterioração que a gente teve no mercado de câmbio e no mercado de juros foi muito maior do que a gente teve na Bolsa. Está mostrando aqui que a Bolsa está leve, né? Tem pouca gente posicionada lá, o que
é uma combinação explosiva caso a gente tenha uma reversão das expectativas, né? Tem que chamar a curva de juros futuras nossa também, né? Como assim, com essa combinação de juros altos nos Estados Unidos, risco fiscal no Brasil, inflação se elevando, a curva de juros nossa abriu muito. Exatamente. O comportamento no mercado de câmbio, no mercado de juros, foi muito pior do que o mercado da bolsa. A gente esperaria, né, do que eu vou falar agora, uma bolsa performando pior. Esse que é o adendo. Nos juros, já temos precificação de Selic terminal aqui nesse curto prazo de 14%, juros longos está mais de 13,5%. As NTNBs, que são os títulos atrelados à inflação, ofertados pelo governo federal, passando em IPCA mais 7 em alguns casos. Isso aí é a precificação da crise da Dilma. Tá? É isso aí. Para vocês terem noção do tamanho da deterioração que a gente teve. E os leilões do Tesouro estão sendo um fracasso atrás de fracasso. O Tesouro oferta e não tem demanda suficiente para cobrir a oferta dele. Está acabando botando quase tudo em LFT, dívida curta, o que é ruim para o Tesouro. E o câmbio, né? Hoje, cotação de hoje, 5,77, chegou a bater 5,80. Também uma deterioração muito grande. Importante ressaltar que nesse último mês, o real, ele até que performou não tão mal quanto os demais moedas. Exatamente. Né? No relativo, até que foi uma performance boa. Então, disse, aproveitando isso aí que você falou, fazer mais uma observação. Em geral, como você disse, em situações de estresse com juros futuros altíssimos, como está o momento, com o câmbio desvalorizando, a Bolsa deveria estar sofrendo muito mais. O que tem impedido uma queda maior da Bolsa? É exatamente a qualidade dos fundamentos do setor privado brasileiro. As empresas brasileiras estão enxutas, lucrativas, crescendo. Tá? E isso é completamente o oposto do que ocorria no final do governo Dilma, onde elas estavam, em geral, alavancadas, ou seja, endividadas, e aí a queda da economia pegou essas empresas de surpresa e teve aquela quebradeira e a Bolsa despencou. Hoje, os fundamentos são bons e aí é aí que nós estamos falando. É a importância agora de você entender isso e fazer seus investimentos. Apostar na Bolsa hoje ainda pode ser um bom investimento, mas tem que saber escolher. Exatamente. E é aí que a gente entra nas nossas temáticas de alocação, né? Tem que saber escolher. E a gente tem duas temáticas específicas que são conectadas uma à outra. A primeira temática é o juro real mais alto por mais tempo, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? Você falou ali, juro neutro americano subiu. Com Trump cortando imposto corporativo, a economia vai continuar pujante. Aumentando barreiras tarifárias, a inflação vai ser mais pressionada. Isso é um cenário mais desafiador para você comprar o S&P, por exemplo, né? Dá ainda mais com os preços atuais, né? S&P, já bastante esticado. Exato, bastante esticado. Então lá são teses mais micro, né? E a gente está olhando aqui especificamente coisas mais ligadas à economia tradicional, à economia real, que não surfou necessariamente toda essa onda de valorização, principalmente com a temática de inteligência artificial, e que pode ser muito bem ser beneficiada tanto pelas barreiras alfandegárias dos seus competidores, tanto pelo corte de imposto. E também surfando aqui com muito mais cautela, com muito mais cuidado, a renda fixa americana, que passa a ser mais atrativa. Mas é importante ressaltar, como vocês podem ver aqui no nosso mapa de alocação, que a gente está neutro nela, justamente porque o carrego está bom, mas, entretanto, pegar uma renda fixa muito longa, você corre um sério risco dessa taxa continuar subindo, dado esse coquetel de fatores que a gente trouxe aqui. E para o Brasil a mesma coisa. O CDI, por curto prazo, ele é o melhor classe para você estar posicionado. O juro real do CDI, ou seja, o quanto que o CDI vai render acima da inflação, vai bater próximo dos 7% novamente. Entretanto, para aquelas alocações de médio e longo prazo, se proteger num título indexado à inflação, ou empresas com pricing power, com a capacidade de repassar os preços, né, da inflação, ou eventualmente real estate, infraestrutura também, que também tem essa característica para o investimento de médio e longo prazo, principalmente se a gente tiver uma recuperação dos fundamentos da macroeconomia brasileira, é uma excelente alternativa. E por fim, quando a gente vai tomar mais risco, é aquela coisa, né? A combinação de economia indo bem
empresas alavancadas com fundamentos muito bons, é excelente para você fazer o stock picking no momento em que o mercado está completamente às moscas, né? Mas sair comprando Ibovespa não necessariamente vai ser uma aposta vencedora, até porque nós não estamos animados com China, o índice Ibovespa, né, como um todo, é um índice bastante carregado de commodities e bancos, né? Então, como vocês podem ver com o nosso mapa de calor, a gente está taticamente um pouquinho underweight em inflação longa, tá? Em juros de PCA mais longos. Essa redução dessa alocação está se traduzindo em mais caixa, tá? No restante a gente está neutro aqui, lá fora por uma combinação entre momento muito bom, mas valuation muito esticado. Aqui, pelo contrário, momento macroeconômico ruim, mas os preços muito bons. Exatamente. Então, mês que vem estaremos aqui de volta. Um forte abraço a todos e nos vemos na próxima. É isso aí. Até o mês que vem.